Graça e paz, sou o pastor Heráclito Cocendei e quero deixar uma mensagem, a mensagem do dia 1º. Hoje já é dia 2, mas eu quero deixar aqui a mensagem do dia 1º, depois eu faço a mensagem do dia 2. Uma mensagem para cada dia de acordo com a data. Veja, dia 1º de janeiro de 2023. Então, livro 1, dia 1º, capítulo 1, dia 1º, mês 1, de 2023, versículo 20 a 23. Vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20 a 23. Diz assim o texto sagrado: Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, e o 5º dia. Amém? Nós estamos aqui dentro do texto sagrado, falando da criação de Deus, sobre o 5º dia. Nós temos a comprovação bíblica que os animais, os seres, não são aí consequência da evolução, como a ciência fala. Mesmo estando eu num banco acadêmico da biologia, se Deus quiser, daqui a 3 períodos me formo, mesmo tendo que responder conforme é passado para mim pelos meus docentes, todavia não abro mão da palavra de Deus. Eu não aceito a mentira que é trazida para mim, ali no banco acadêmico, dizendo que as espécies todas descendem de 1 ou até 4 situações diferentes, e que no máximo aí é 4 e a maioria descende da água. Não, a Bíblia fala que tudo veio do pó. O homem foi feito do pó, os animais foram feitos do pó da terra, e eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdadeira verdade. Não existe essa coisa quando se fala em teoria da evolução. Isso é uma grande mentira. O que existe é hipótese, porque a teoria tem que ser comprovada, e ninguém nunca comprovou a evolução. Até mesmo porque a própria ciência diz que para descender uma espécie de outra, isso leva bilhões de anos, e ninguém nunca viveu bilhões de anos, de forma que não pode comprovar. E é interessante porque a própria ciência, ela muitas vezes refuta a existência de Deus, dizendo que não pode Deus ser uma hipótese, que existe verdadeiramente um Deus, porque não tem como comprovar Deus, ninguém viu Deus, ninguém pega Deus, ninguém mostra Deus. Veja, eles usam isso para dizer que não se pode acreditar ou criar uma teoria de que existe Deus, mas eles usam essa mesma base para dizer que existe evolução. Interessante que muitas vezes o que você aprende dentro dos bancos acadêmicos é que eles pegam as semelhanças que há, né? Um animal é muito semelhante com o outro. Olha, tá vendo como um descendeu de outro? Nós temos aqui características que estão dentro de um animal e estão dentro de outro. Claro, isso é fácil explicar. Todos foram feitos por um mesmo Deus, um só Criador, um só Deus, e todos vieram do pó, o mesmo pó. Por isso todos são iguais, todos têm semelhanças, todos são feitos pela mão de Deus, de uma mesma forma, de uma mesma matriz, e Deus fez como quis. E no 5º dia nós vemos aí que Deus, ele criou as aves dos céus e também todos os seres viventes dos marinhos, inclusive aqueles que rastejam de dentro da água para fora, que rastejam, como nós lemos ali. E Deus, interessante que Deus, ele deu a bênção para todos esses animais e disse a eles: vocês devem multiplicar, serem fecundos e multiplicar e povoar os mares e povoar toda a terra.
E assim aconteceu. O que nós vemos nisso é a comprovação de que a ciência em si, nós, como servos de Deus, ainda que vejamos alguns benefícios da ciência, todavia não podemos segui-la cegamente, porque a ciência, ela mente. Tem muita coisa boa, mas tem muita mentira. Eu vejo a ciência que muitas vezes ela parece como uma das faces da besta, porque ela tenta negar Deus. Ela tenta negar muitas verdades, muitas realidades bíblicas. Logo, eu não posso colocar fé na ciência. Não coloque. Eu quero avisar para você neste dia, não coloque a sua fé na ciência, não coloque a sua fé na tecnologia, não coloque a sua fé no homem, não coloque a sua fé no dinheiro, não coloque a sua fé nas circunstâncias favoráveis. Que a sua fé sempre esteja em Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que apenas com a sua palavra criou todas as coisas, e com a sua palavra, somente uma palavra, ele pode mudar a sua história e a história da sua família. Ele pode fazer surgir na sua vida, nos seus familiares, no seu lar, aquilo que aos seus olhos é impossível. Assim como ele pode desfazer o que ele quiser, apenas com uma palavra. Você pode olhar assim e pensar, mas as coisas estão tão difíceis, eu estou sendo pressionado por todos os lados, a situação está difícil, está apertada. Entenda que uma palavra somente do Senhor e tudo vai ao chão. E tudo aquilo que você perdeu, talvez no ano de 2022 ou em anos anteriores, entenda que apenas com uma palavra Deus pode fazer com que as coisas sejam criadas novamente. Que se Ele quiser trazer alguma coisa de volta, Ele trará. Se Ele quiser criar novas coisas, Ele criará. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo disse assim: creia em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Mas eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei para buscá-los, para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo. Está chegando o dia, crente. Está chegando a hora. Jesus Cristo vem. Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Todas as coisas Ele sustém pela palavra do seu poder. Se você está decepcionado com alguma coisa, se você está triste por causa de alguma coisa, eu quero dizer para você nesse dia: alegre-se. Alegre-se no Senhor, porque Deus é vivo e eterno, e Ele contempla todas as coisas, e Ele guarda aqueles que o amam. Ame a Deus, adore a Deus, sirva a Deus. No capítulo que nós lemos, nos versículos que nós lemos, Deus estava criando todas as coisas, mas estamos vivendo um tempo onde as coisas serão desfeitas, porque o fim vem. Guarde essa palavra, seja feliz, proclame que Jesus Cristo vem. Aproveite o pouco tempo que lhe resta, porque resta a você, a mim, a todos nós, pouco tempo. Não perca seu tempo com coisas que tentam tirar todo o nosso foco, nossa atenção. Faça a vontade de Deus, falta pouco. Daqui a pouco, Jesus Cristo está chegando. Graça e paz, guarde essa palavra no seu coração e a pratique em nome de Jesus.